Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você. Espero que você esteja bem, a tua família também. Eu sou a professora Elisângela, estou muito bem, estou feliz de estar aqui contigo e nós não estamos sozinhos, não mesmo. Nós temos o nosso querido intérprete, o professor Felipe. Olá, Felipe, que bom tê-lo aqui conosco, viu? A tua presença enriquece mais ainda a nossa aula, que alegria. Bem-vindo. Queridos alunos, conta para mim, tudo certinho aí? Tudo organizado aí para a aula? Você já pegou o seu caderno? Esqueceu? Corre lá, pega o seu caderno, mas vai devagar, cuidado para não se machucar. Pega um lápis, uma caneta, abre as janelas para proporcionar mais uma circulação de ar, né? Que fique melhor aí, esteja num ambiente com luminosidade, sentadinho e confortável. Bora lá para a nossa aula. Nesta aula nós vamos falar sobre o reino protista. Vamos falar dos protozoários, um dos representantes deste reino. Bora lá comigo? Nós temos o objetivo desta aula, aqui com uma animação que eu trago para você, e o nosso objetivo é apresentar as características básicas dos protozoários e das algas unicelulares, né? Os protozoários e as algas unicelulares, que são os representantes deste reino. Bora lá então, eu trago esta imagem aqui, mas professora, mas parece que aí não é protozoário, não dá pra gente ver protozoário. Que esses bichinhos aí, tartaruga, jabuti, cágado, né? Eles não são, não, eles não são. Aqui eles estão só para interagir com o ambiente, com o ecossistema, com o habitat deles, né? E só para representar a diversidade, né, a biodiversidade, né, a infinidade de seres vivos que podem ser encontrados em determinado ecossistema. Aí eu quero perguntar para você assim, além, né, desses animais que a gente pode observar, todos os seres vivos, né, de um ecossistema, inclusive as plantas, além destes, né, que a gente pode observar em locais assim, quais seres microscópicos podemos encontrar? Podemos encontrar organismos, micro-organismos, organismos microscópicos muito pequenininhos em ambientes como esse? O que você acha? Você quer pensar um pouquinho? Combinado. Ó, tô te esperando aqui, vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno para darmos continuidade. Até já. Voltei, gente linda. E aí, como que está aí essa participação? Tá sozinho? Tá interagindo com outros colegas? Tem alguém aí em casa? Estão juntos? Fizeram um grupinho? Isso é muito bacana. Vamos falar então aqui dessa imagem, né? Representando aqui para nós um ecossistema e num lugar como este nós podemos sim encontrar muitos seres vivos. E também nós podemos encontrar, né, os micro-organismos, aqueles que são bem pequenininhos, aqueles seres microscópicos, né? Quais seres microscópicos nós podemos encontrar no lugar como este? Nós podemos encontrar fungos, podemos encontrar bactérias, mas hoje nós vamos falar de seres microscópicos, especificamente os protozoários. Sim, nós podemos encontrar os protozoários aqui, além também de algas, isso mesmo, as algas que são os representantes do reino protista. E são deles que nós estaremos falando agora nesta aula. Bora lá então. Então, os protistas, né? Então, eles estão aqui no domínio Eucária, né? Representando então os protozoários e as algas, né? Já falamos aqui do domínio da bactéria, né? E hoje nós vamos falar aqui do domínio Eucária, né? Esses organismos que estão aqui, os protozoários e as algas verdes. E eu quero trazer uma atividade aqui para você. Quero trazer uma atividade aqui para a gente começar a nossa aula. Qual que é a principal diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? Se recorda? Eu vou dar um tempinho para você fazer. Se você quiser fazer a ilustração deste desenho, ótimo, vai ficar mais bonito ainda o teu caderno.
Pode fazer, porque eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno até daqui a pouco. E aí, minha gente, tudo certinho? Qual que é a principal diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? Bora lá conferir? Bem, as células eucariontes, confere aqui comigo, têm uma membrana que delimita o espaço onde seu material genético é armazenado, chamado de núcleo. Isso nas células eucariontes. Já as células procariontes não apresentam essa membrana e seu material genético fica disperso no citoplasma. Então aqui nós descrevemos essa diferença de células eucarióticas e de células procarióticas, né? E os protozoários? Eles são
eucariontes ou eles são procariontes? Os protozoários são organismos eucariontes, ou seja, eles têm a membrana que delimita ali o espaço, né, do material genético, né, onde está sendo armazenado ali no núcleo. Então, o reino protista, mais algumas características. São eucariontes, ou seja, eles possuem ali o núcleo individualizado, certo? Ali envolvendo o material genético. Organismos unicelulares, no caso dos protozoários, quer dizer o quê? Formados por uma única célula. Mas nós temos também as algas, que elas podem ser pluri e unicelulares, no caso elas também, juntamente com os protozoários que representam este reino. Então nós temos aqui duas imagens belíssimas, né, mostrando aqui para nós, né, algumas características, né, dos protozoários, mostrando aqui o flagelo deles, né, também aqui tem as organelas, né, que fazem parte ali da célula de um ser vivo, membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, né, organismos eucariontes. O complexo de Golgi também está aqui, né, como em todas as células. O cloroplastos, né, as algas que são indispensáveis para a realização da fotossíntese. Bora lá então. Vamos fazer mais uma atividade? Vem comigo então aqui conferir. Nós vamos agora fazer uma comparação aqui, protozoários e bactérias. Sabemos que são micro-organismos capazes de causar doenças nos seres humanos. Porém, apresentam características diferentes. Qual que é a principal características? Quais são as principais, né? Qual que é a principal? Você vai ver. Que diferencia reino Monera do reino protista. Então, eu quero que você esteja atento a isso aí. Já falamos do reino Monera em outro momento, em outra aula. Eu quero que você se recorde aí. Qual é a característica que diferencia esses dois reinos? Combinado? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Até já.
Voltei, minha gente. Conta para mim uma coisa, seu caderno está organizado? Não podemos esquecer da organização do caderno, que é muito importante. Creio eu que você vai querer socializar depois ali com os teus colegas, né? Compartilhar conhecimentos, é muito importante fazer essa troca, né, de conhecimentos, né? Essa questão do ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, né? Então é muito importante você manter a organização do teu caderno. E claro, mostrar para a tua professora depois. Já que vai mostrar para a tua professora, já que vai socializar, vamos corrigir então a atividade? Bora lá então. Protozoários e bactérias são micro-organismos, ou seja, eles precisam, para serem vistos, precisa ali, né, de um instrumento óptico, né? E eles são capazes do quê? De causar doenças nos seres humanos. Porém, apresentam características diferentes. Qual que é essa principal característica que diferencia reino Monera do reino protista? Fez aí? Bora lá conferir então? A principal diferença entre as bactérias e os protozoários é o tipo de célula que possuem. Isso mesmo, os protozoários são organismos eucariontes, ou seja, eles possuem ali o material genético ali envolvido pela membrana nuclear, né? Há a presença de um núcleo nas células dos protozoários, que são chamados de organismos eucariontes. Enquanto que as bactérias, representantes do reino Monera, são organismos procariontes, ou seja, não possuem ali o material genético delimitado por uma membrana nuclear. Fácil, né? Então essa é a principal característica que nós destacamos entre o reino protista e o reino Monera, que é sobre esse tipo de célula, protozoário eucarionte e bactérias procarionte. Reino protista, né? Os protozoários. Eu quero contar para você que eles possuem uma classificação. Isso mesmo. Eles são classificados de acordo com a locomoção deles. Olha que interessante. E aqui eu trago alguns tipos para vocês. Vem aqui conferir comigo. Trago aqui algumas imagens, né, que representam, eles são divididos de acordo com a locomoção, conforme eu falei. Tem os esporozoários. Então a gente pode observar que as características deles são bem distintas. Veja bem, a dos esporozoários, contando com a presença de 2 flagelos aqui. Nós temos os pseudópodos, bem diferente, né? Pseudópodes ou pseudópodos. Temos também os ciliados, e os nomes, eles são bem assim, característicos ao formato. Olha aqui, ó, se a gente observar os ciliados, ele está repleto aqui de cílios em toda a sua superfície. Nós temos aqui os flagelados, ok? Então a gente está vendo aqui ele em imagens diferentes. Esse aqui também é o esporozoário, esses dois. Os pseudópodes, os ciliados, que a gente observa melhor aqui os cílios deles, né? E os flagelados. Então, essas características, estes nomes que nós mencionamos aqui dos protozoários, eles estão relacionados com o quê? Com a locomoção. É claro que a locomoção deles é diferente da nossa, né? Claro, nós estamos falando de micro-organismos, né? Mas sim, eles têm ali um meio de se locomover, e aqui nós apresentamos os esporozoários, pseudópodes, ciliados e flagelados, ok? Bora lá então. Agora as algas. Nós temos vários tipos de algas. Existem as algas unicelulares, existem as algas pluricelulares. Elas são organismos assim indispensáveis, principalmente no meio aquático. São elas que realizam a fotossíntese, são organismos autotróficos, são os organismos fotossintetizantes, né? As algas, já contando para você, não sei se você se recorda, em associação ali com os fungos, elas formam os líquens. É uma relação harmônica que existe entre algas e fungos. Enquanto elas realizam a fotossíntese, os fungos proporcionam ali uma umidade que é muito importante para as algas ali sobreviverem e realizar esse processo da fotossíntese. Então é uma relação harmônica que existe entre esses dois organismos. Então aqui as algas unicelulares, falando das unicelulares, tá? São organismos aquáticos que se destacam por sua nutrição autotrófica. O que quer dizer essa nutrição autotrófica? Quer dizer que são organismos independentes, quer dizer que realizam a fotossíntese, não dependem
dos outros seres vivos para se alimentar, como os heterótrofos, ok? As algas são organismos autotróficos porque retiram ali da fotossíntese a sua própria energia, o seu próprio alimento, a sua nutrição, certo? Algas pluricelulares, lembra que eu te falei que existem as unicelulares, nós podemos aqui até observar o que são as unicelulares mesmo, que são constituídas por uma única célula, ok? E essa célula, no tempo de reprodução, ela vai se dividindo, gerando outros indivíduos. E as pluricelulares, eu trago aqui para você umas imagens, né? Representando, então, as algas pluricelulares, que são aqueles organismos um pouco mais complexos, ou seja, possuem mais células, muitas células, diversas células. Quais são as algas pluricelulares? Algumas delas. Clorófitas, né, que são conhecidas como as algas verdes. Nós temos aqui as rodófitas, né, que são conhecidas como algas vermelhas. Faeófita, que são as algas pardas. Você sabia que essas algas, além de realizar o processo de fotossíntese, além de estar ali em unidade com os protozoários, representando ali o reino protista, elas também, falando da alga vermelha, né? Você já ouviu falar da maré vermelha? Então, a maré vermelha é responsável ali pela presença das algas vermelhas, né? Que liberam ali as suas substâncias ali no meio aquático, sinalizando alguma coisa, né? Uma onda, um remo que passa por ali, que elas se sintam ali ameaçadas, então elas já manifesta liberando essas substâncias. Então, falando para você então das algas vermelhas. Claro, alguns tipos só que eu mencionei aqui para você de algas pluricelulares, ok? Quanto ao tamanho, né? Então, aqui eu trouxe para você aqui, né? Claro que a gente está falando, né, de uma visão microscópica, ok, minha gente? Nós temos uma célula aqui eucariótica completinha, núcleo aqui individualizado, material genético e todas as organelas presentes aqui no citoplasma de uma célula eucariótica, ok? Nós temos aqui um destaque que é muito importante, já que nós estamos falando de algas, não importa se são as unicelulares ou se são as pluricelulares. Todas elas realizam a fotossíntese e é necessário, é indispensável a presença, a participação dessa organela aqui chamada de cloroplasto, que estão tão presentes nas plantas quanto nas algas. Ô professora, mas você falou em plantas aí, agora você me fez lembrar de uma coisa. As algas não deveriam ser consideradas plantas? Embora sejam, né, elas sejam organismos ali pluricelulares, embora elas realizam a fotossíntese, ainda elas possuem ali uma simplicidade, né, que elas não possuem características suficientes ali para estarem enquadradas ali no reino vegetal, no reino das plantas. Então elas estão ali junto com os protozoários no reino protista, ok? Mas elas possuem ali o cloroplasto, que é essa organela ali que realiza o processo da fotossíntese, além também de dispensar aquela cor esverdeada que é próprio ali de muitas algas, como nós vimos aqui, ó, né? Essa alga verde, a clorófita, ok? Muito bem. Como que é o tipo de vida deles? Vida livre, vivem em funções ecológicas, né? Realizam benfeitorias ali para o ambiente. Onde que podem ser encontrados esses seres vivos? Pode ser encontrado tanto na terra, né, em ambiente aquático, são parasitas, no caso falando de protozoários, a gente vai falar de algumas doenças que eles causam, né? E eles podem viver de forma isolada ou também de colônia, ok? O que nós vimos nesta aula? A divisão do reino protista, que é formado por algas e protozoários. São seres microscópicos e unicelulares, eucariontes, podem habitar ambientes úmidos, terrestres e aquáticos. Espero que você tenha gostado, espero que você fique muito bem. Te aguardo para a próxima aula. Até já, até lá, tchau, tchau.